Olá pessoal, boa noite. Como prometido, mais uma vez estou aqui para fazer a tiragem Estrela para vocês, para a gente saber o futuro desse relacionamento agora que elas saíram do confinamento, saíram da fazenda. E pelo que eu percebi, né, eu não acompanho muito a vida dos famosos, nem acompanhei muito a fazenda também, como vocês sabem. Mas pelo que vocês têm dito, mais ou menos tudo que a gente já viu na outra previsão aconteceu, inclusive esse distanciamento, né, essa dificuldade delas se encontrarem, delas se reencontrarem, né? Então hoje eu selecionei aqui algumas perguntas, né? Mais ou menos o que todo mundo já queria saber, todo mundo fazendo mais ou menos as mesmas perguntas de formas diferentes. Então vamos lá. Mirella e Stephanie, depois da Fazenda. Vamos ver aqui o que a gente pode esperar. A nossa primeira pergunta é para saber individualmente como está cada uma delas em relação à outra. Primeiro a gente vai ver como está a Stephanie. Então, vamos primeiro ver como é que está a Mirella. Como está a Mirella em relação a Stephanie? Vamos lá. Como está a Mirella em relação a Stephanie depois dessa saída, depois de sair do confinamento, depois que a Stephanie saiu do confinamento, elas já interagiram um pouco pelas redes sociais. Vamos ver como é que elas estão, como está a Mirella em relação a Stephanie. Opa! Eita! Vou botar de volta aqui que pulou muito, né? Como é que tá a Mirella aí em relação a Stephanie? Badmir, como tá a Badmir? Vou tirar 5 cartinhas pra gente ver. Rei de espadas. De cara já saindo uma figura aqui, uma presença masculina, como da outra vez também saiu o Cavaleiro de Ouros, né? Vamos lá. 8 de paus. A temperança. O imperador. E o mundo. Bom, vamos lá. A gente de cara percebe aqui que esse jogo não se trata sobre a Mirella em relação a Stephanie, mas sobre a Mirella na vida afetiva dela, né? Como ela tá emocionalmente. Vou tirar mais algumas aqui para fazer um complemento em relação a Stephanie, né? Vamos lá. A lua. 4 de espadas, que faz muito sentido no dado quadro atual, né, na atual conjuntura. Esse 4 de espadas aqui fala sobre um período de aguardo, de estagnação. Daqui a pouquinho eu entro mais em detalhes. O arcano da morte, trazendo transformação. Calma, gente, ninguém vai morrer, tá legal? É só um período de transformação. E 2 de espadas. Mais uma. Rainha de espadas. Vamos lá. Bom, então eu acho que é bem de cara um encerramento bem adequado para esse início aqui com o Rei de Espadas, encerramento com a Rainha de Espadas aqui desse jogo. Bom, vamos lá. Novamente, não vamos entrar ainda na questão da Stephanie, porque está falando muito sobre o estado atual, o processo emocional da Mirella, tá? Primeiro de tudo, a gente vê aqui uma figura masculina onde a visão que ela tem dessa pessoa hoje é diferente do que ela tinha antes. Se no jogo passado a gente saiu com um Cavaleiro de Ouros, falando sobre uma pessoa confiável, que ela acreditava ser o suporte dela, hoje ela vê mais essa pessoa como alguém muito acomodado, que talvez se aproveite dela de alguma forma, tá? Tanto a nível emocional quanto a nível intelectual, a nível profissional, talvez. Então, a visão dela já está mudando um pouco em relação a isso. Outra coisa que eu vejo aqui é um processo dela de dedicação de uma forma muito rápida, como se fosse um estalo. Sabe aquela coisa que cai a ficha, você recebe uma informação, você fala, caramba, como é que eu não percebi isso antes? E eu vejo ela entrando aqui com o arcano da temperança no processo de cura emocional, de trabalhar as emoções dela, de perceber o mundo à volta dela também, com a chegada de algumas informações que ela não estava percebendo antes. Coisas que antes ela não percebia, ela passa a ter um novo olhar, um olhar de saúde emocional, de saúde mental, visando o seu bem-estar, visando a sua recuperação interna, visando que tem coisas que são mais importantes e mais essenciais, mais primordiais, do que uniões por finalidades, como ela vem percebendo que provavelmente essa pessoa estava tendo em relação a ela. Então eu vejo aqui ela entrando num processo mais emocional, mais interno, um processo de cura e de desapego de situações que façam mal a ela emocionalmente.
E aí a gente vê aqui logo ela fazendo essa comunicação, arcano do imperador com o arcano do mundo, que fala sobre uma postura até um pouco inflexível, vamos dizer assim, daquela pessoa que faz o que tem que ser feito. É um momento de encerrar ciclos, é um momento de chegar a conclusões de determinadas situações, e onde for necessário, a gente tem aqui espelhado com o arcano do mundo, logo embaixo do arcano do mundo, a rainha de espadas, né, falando que é igual a rainha de copas da Alice, onde é necessário, cortem-lhe as cabeças. Não tem paciência para nada, cortem-lhe as cabeças, entendeu? Então, eu vejo ela aqui trabalhando nesse encerramento de ciclos, né, da vida dela, pronta para uma nova fase e sem historinha, sem mimimi, sem muita paciência para poder lidar com outras questões. Então, eu vejo que quando a ficha cair e ela perceber que essa situação chegou a um nível de esgotamento emocional para ela, ela vai dar o fim adequado. Então, vocês, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é: não se preocupem com a vida afetiva da Mirella, porque ela sabe onde ela pisa. Ela é o tipo de pessoa que não tem meia conversinha, tá? Vamos lá, continuando aqui. A gente tem o arcano da lua, com 4 de espadas, que pode estar falando sobre um processo emocional para ela difícil, tá? De saudade, de afastamento, ela muito reclusa, pensativa, com algumas mágoas do passado que ela não processou muito bem, que ela não é que ela não consiga processar, mas é que é como se ela, pelo que eu vejo aqui, ela armazena essa informação, entende? Ela processa aquilo, ela deixa aquilo para trás, ela perdoa, mas ela armazena a informação. Aquilo não é deletado da memória dela, da mente dela. É algo que, quando é pertinente, vem à tona para ela poder relembrar e saber com quem ela está lidando, quem são as pessoas à volta dela. Então, não pensem vocês que Mirella é ingênua e que ela não sabe o que está acontecendo à volta dela ou na vida dela, porque ela sabe. E ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma pessoa que, quando é necessário, ela faz os cortes que ela tem que fazer. Ela não pensa 2 vezes. Ela não fica de mimimi de historinha. Ela vai até onde dá, ela armazena as informações necessárias que ela precisa e ela faz o que ela tem que fazer. Ela pode atrasar um pouco isso tudo que ela precisa fazer em prol de outras situações, em prol talvez do bem-estar dela a nível profissional, a nível financeiro, a nível pessoal também, com a família, etc. Sim, ela pode postergar isso um pouco, tá? Com esse 2 de espadas aqui, ele fala sobre algumas situações que ela sabe que ela tem que mexer, mas que ela não quer tocar naquele ponto agora, porque daria muito trabalho para ela. Então, ela armazena aquilo ali, ela espera um pouco, ela guarda e ela age quando ela acha pertinente, quando ela acha que é o melhor para ela. Ela guarda o momento ideal. Ela não é uma pessoa de se deixar levar por questões impulsivas ou leviandade, tá? Eu vejo ela aqui muito inteligente e sabendo o que ela precisa fazer, tá bom, gente? Então, sobre a vida afetiva dela, de como está agora, não se preocupem, tá? É uma coisa que ela mesma sabe o que ela tem que fazer e ela vai fazer o que for necessário. Então, não precisa ninguém ficar indo lá falar pra ela: você já viu isso, você viu aquilo, você sabe que ele tava agindo assim, ele tava agindo assado, não sei o quê. Ela já tem todas as informações. Eu vejo aqui um período dela de silêncio, tá? Com essas 2 cartas aqui. Com essas 2 cartas aqui, eu vejo ela não tocando nesse assunto. Mas vocês vão ter a notícia que vocês esperam, vamos dizer assim, né? A notícia que vocês esperam sobre a vida afetiva dela, vocês vão ter através da grande mídia. Eu não vejo ela se pronunciando diretamente, tá bom? Vamos continuar. Vamos ver se há alguma coisa agora sobre Stephanie. Parece que essa questão da vida afetiva dela atual é algo que tem preocupado mais ela do que trazido amor, afeto, companheirismo. É algo que traz mais perturbação e preocupação. E que ela vai resolver, tá? Vocês fiquem tranquilos. Vamos lá. Vamos lá, sobre Stephanie. Como Mirella vê Stephanie hoje? Que tipo de sentimentos ela tem? Que tipo de sentimentos permeiam ela? Como a Mirella vê Stephanie?
Só vocês, hein, pra me tirarem do recesso das minhas férias, hein? Me fazendo ler carta aqui e fazer vídeo pra vocês agora. Vamos lá. Vamos lá, como é que a Mirella está em relação a Stephanie? Cinco de paus. Elaia. 3 de espadas. 4 de ouros. O mago. E o sol. Bom, essas cartas elas trazem algumas respostas pra gente, sim. Mas eu vou complementar aqui com meus oráculos. Vamos lá. Como é que tá a Mirella em relação a Stephanie? Quais sentimentos que a Mirella tem pela Stephanie hoje? Uou! Interessante. Ah, caiu aqui, ó, gente. Vou falar pra vocês. A criança e a chave. E aqui nós temos o cão, o caixão, aqui nesse deck fala o túmulo, e a lua. Vamos tirar. Ih, ficou umazinha aqui. Boto essa ou não boto essa? Boto, né? Boto. Eu tô vendo vocês falando aí. Bota? Bota mais uma. O cigano. Vamos lá. O oráculo dos anjos do romance. Vamos lá, anjos do romance. Três cartinhas para os anjos do romance. Mantenha a mente aberta. Relacionamento de vidas passadas. Você merece o amor. E fatores religiosos. De novo aqui, crenças limitantes, família, forma de criação, sociedade, tudo que envolve fatores. Essa aqui é a carta que fala sobre fatores religiosos, fala sobre regras, dogmas, leis, tudo que a gente coloca para nós como limitações, né? Principalmente crenças limitantes. Então, essa carta aqui é sobre isso. E caiu uma aqui. Empolgada, peraí. Novo amor. New love. Vamos lá. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que, por algum motivo, Stephanie, ou quer dizer, Mirella, isso aqui, ó, Mirella tá chateada, tá? Com a Stephanie, elas tiveram algum tipo de conflito, de embate, e ela tá se sentindo um pouco traída, tá? Com a confiança abalada na Stephanie, tá se sentindo traída, sente que não teve a dedicação, talvez, ela não teve de volta algo que ela esperava ter. Então eu vejo aqui ela se sentindo traída, com sentimento de perda. Isso aqui se reafirma também, fala sobre aqui, ó, o cão e o túmulo, falando sobre isso. Encerramento de amizade, encerramento de ciclo. Eu vejo ela bem chateada com alguma situação aí de um atrito que elas tiveram a nível emocional. Aqui, ó, a carta da lua falando sobre instabilidade emocional. E ela, mais ou menos
nesse limiar. Mas eu vejo aqui que ela tá um pouquinho teimosa, agarrada demais às convicções dela, de que tudo tem que ser do jeito dela sempre, agarrada ao que ela tem hoje sem querer arriscar, sem sair da zona de conforto dela. Mas se elas estão brigadas, gente, se vocês sabem de alguma coisa, tipo um distanciamento a nível emocional entre elas, eu vejo aqui que a Mirella, ela vai tomar uma atitude e vai atrás, tá? Vai correr atrás do prejuízo, vai refazer esses vínculos, refazer esses laços. Me parece que isso aqui foi apenas um mal-entendido, tá? Me parece que é apenas um mal-entendido de coisas que precisam ser conversadas, precisam ser colocadas a limpo. Há um pouquinho de orgulho, sim, mas eu vejo isso tendo uma boa resolução para elas, tá bom? Principalmente porque é como se a Mirella tivesse que tomar uma atitude, fazer o que é necessário, fazer algo necessário para que isso se concretize, para que elas voltem a ficar bem uma com a outra, muito bem, tá? Inclusive com o arcano do sol aqui. Eu vejo que realmente elas se gostam muito, tá? Bom, me parece aqui que a Mirella tentou fazer algum tipo de proposta para Stephanie, tá? E que a Stephanie não quis, a Stephanie rejeitou por causa da presença do cigano, tá bom? Será que é aquela questão do triângulo amoroso que a gente viu? Sempre tem livre-arbítrio, né, pessoal? A gente faz aqui a previsão, mas tem livre-arbítrio. Então, eu vejo aqui que houve aqui a tentativa de uma proposta de criar os vínculos de amizade, fortalecer os vínculos de amizade, mas não foi muito bem aceita. Então, eu vejo por isso, talvez, aqui, ó, que tenha rolado esse atrito, esse conflito aqui entre elas, tá? Porque a ideia delas de se relacionar é um pouco diferente uma da outra, tá bom? Bom, vamos lá. A gente tem aqui, né? Mantenha a mente aberta. Essa carta fala sobre uma alma gêmea, um amor que pode não ser bem do biotipo ou do jeito que você está acostumado ou esperava. Pelo fato de ser uma mulher, a gente coloca aqui, né? Também junto com as crenças limitantes. Mantenha a mente aberta, se desfaça das crenças limitantes. Mas eu vejo que essas duas cartas, elas são bem antagônicas, né? Elas são bem diferentes uma da outra. Deixa eu tomar uma água aqui. Olha, gente, a caneca que eu ganhei de Natal. Ó. Fazendo uma pausa aqui. Linda, né? Amei. Bom, vamos lá. Então, a gente tem essas duas cartas aqui bem antagônicas, uma da outra. Uma fala para manter a mente aberta, se libertar dos padrões, das regras, do histórico, vamos dizer assim, de um biotipo. Vamos dizer, eu tô sempre acostumada a ficar com uma pessoa desse biotipo, baixa, alta, magra, gordinha, gosto mais assim. E essa carta chama você a se libertar desses padrões antigos, né? E estar aberta a qualquer tipo de formato que o amor tiver. Já essa outra aqui, ela fala que você está preso a padrões dos seus pais, da sociedade, da religião, de tudo que te molda socialmente, te prende e você não consegue se libertar. Então eu vejo a Mirella conflitando muito entre esses dois fatores. Eu vejo que existe uma expectativa dela em relação à sociedade, que ela quer se manter em vistas da sociedade, ela quer agradar a opinião pública, porque ela é uma pessoa de influência e ela precisa disso, ela precisa de audiência e ela precisa agradar a opinião pública, ao passo que existe um lado dela também que quer quebrar todas as correntes, quebrar todas as regras e não tá nem aí para a opinião pública, quer fazer o que ela quer fazer, entendeu? Então eu vejo um conflito dela muito grande nisso, principalmente relacionado também a Stephanie, né? A Stephanie, ela entra nesse conflito porque ela não sabe se ela assumiria um relacionamento ou se ela teria algo publicamente com a Stephanie por causa disso. Então aí, vamos entrar em 2021 e a Mirella tá nessa daí. Assim como muitas pessoas, gente. É isso. Não importa o ano que a gente esteja, não importa para onde a gente vai, tem questões que sempre vão mexer com o nosso interior, com o nosso íntimo, né? E essa, pra Mirella, é uma questão que mexe com o íntimo dela. E aí a gente tem aqui relacionamento de vidas passadas e você merece o amor. Quando a gente tem essa carta aqui, deixa eu me ajeitar aqui, que você merece o amor,
ela fala sobre um padrão de relacionamento, talvez tóxico ou abusivo, onde a pessoa não se sentia amada, respeitada, vista, então ela meio que fica desacreditada do amor, meio desacreditada de que alguém é capaz de amá-la verdadeiramente. E esse jogo, ele lembra que a Mirella, que ela é amável, que ela merece o amor, que ela merece ser amada plenamente por alguém que talvez, aqui ó, já esteja aí, já tem uma história com ela em vidas passadas, né? Um relacionamento de vidas passadas, uma conexão a nível espiritual. E por fim, essa é a carta aqui do novo amor. Quando a gente tem essas duas cartas, relacionamento passado e novo amor, fala sobre a chegada recente de alguém que já é conhecido. Então eu vejo que talvez antes da fazenda, elas duas não se conheciam, né? Elas não tinham nenhum tipo de contato uma com a outra, mas elas sentiram aqui uma conexão, sentiram que pudessem ter se conhecido já em outros tempos, em outras vidas, talvez, né? Vai de quem acredita ou não. Mas esse oráculo aqui, ele fala sobre reconhecer alguém, a chegada de alguém novo, mas que na verdade já é aí uma pessoa conhecida pela alma, né? Já é uma pessoa conhecida pela alma. Bom, então eu vejo aqui que ela realmente tem sentimentos bons e profundos pela Stephanie, sentimentos de amizade, de carinho, de algo mais também, mas existem muitas amarras. Ainda como eu tinha dito no outro jogo, nesse jogo também aparecem essas limitações, tá? Eu acho que ela tentou fazer algum tipo de proposta para poder tentar enquadrar isso nos moldes talvez aceitáveis ou que tivesse algum tipo de ibope, talvez, e a Stephanie não aceitou, tá? Mas elas vão retomar aí o contato. Vamos continuar? Qual é a próxima pergunta aqui que eu anotei? Ah, sim, agora é o oposto. Como está a Stephanie em relação a Mirella? Vamos lá. Vamos lá. Como está a Stephanie em relação a Mirella? Depois a gente vai ver aí o futuro do relacionamento entre as duas, tá? Tanto a nível profissional, se elas vão ter algum tipo de projeto juntas, quanto a nível romântico, né? Ou da amizade, vamos ver. Como está a Stephanie em relação a Mirella? Eita, Elaiá, vou mostrar pra vocês o que saiu aqui, hein? 2 de copas. É isso mesmo, 2 de copas. Isso é um jogo comigo? Vocês estão brincando aqui comigo? Vou falar pra vocês já já. O arcano do sol novamente. Vamos lá, tirar mais algumas cartinhas. Como está a Stephanie em relação a Mirella? A Imperatriz. 6 de paus. Mais uma. Rei de copas. Rei de copas, olha. Bom, de cara a gente já viu sentimentos românticos fortes, tá? Sentimentos de paixão, de amor mesmo. E querendo ter algo mais sério, querendo ter algo assim, que ela pudesse falar para os outros, se vangloriar, mostrar para o mundo, assumir, entende? Então pode ser isso que tenha gerado algum tipo de desagrado para Stephanie. Porque aqui o que ela quer? Olha o que ela quer aqui. Ela quer poder assumir os sentimentos dela, falar para todo mundo como é que ela se sente, entender as emoções e poder viver um relacionamento de forma tranquila, de forma orgulhosa também, com orgulho da pessoa com quem ela vai estar, do orgulho
que o relacionamento vai trazer para ela e ser um exemplo também para os outros. Então eu vejo aquela muito preocupada em mandar uma mensagem para o público dela, em se preocupar em mandar uma mensagem correta, de amorosidade, de carinho, de coisas boas. Então por isso, casando aqui com essa expectativa de ser um exemplo para as outras pessoas e para quem segue ela, eu vejo que se rolou algum tipo de proposta de triângulo amoroso, alguma coisa assim, por esse motivo, a Stephanie pode ter recusado, tá? Pode ter declinado aí essa proposta por causa disso, porque ela quer ser um exemplo para as pessoas, ela quer ter um papel impecável nesse momento dela, de fama, né? De reconhecimento. Então ela não quer que ser vista como alguém que geraria algum tipo de conflito interno entre os seguidores, que geraria confusão, que geraria maus exemplos, entende? Então ela tá muito preocupada com isso, com a imagem dela em relação ao público, tá? E eu vejo aqui que ela, em relação a Mirella, ela com certeza tem sentimentos profundos, sentimentos muito bonitos, um amor puro, ela quer uma parceria também com ela, não só a nível de manter o relacionamento delas, né? Mesmo a nível de amizade, eu vejo que ela tem um sentimento muito sincero, ela deseja o sucesso e a felicidade da Mirella com ela ou não. E eu vejo que ela quer levar essa parceria adiante e que ela quer também, eu vejo aqui que ela quer ter projetos, porque sabe que é o arcano da Imperatriz com Sol, 2 de copas, falando sobre parcerias, tanto a nível emocional e romântico, quanto a nível profissional, né? Uma parceria, uma união de sucesso, tá? Então eu vejo ela querendo também ter esse tipo de parceria com a Mirella, né? Vamos tirar os outros oráculos aqui para ver? Vamos lá. Vamos ver o que está aqui no baralho cigano da Stephanie em relação a Mirella. Quais são os sentimentos? O que a gente pode esperar aí? Vamos ver a Stephanie em relação a Mirella. Vamos lá. Eu vejo nesse jogo aqui, só uma observação. A Stephanie muito mais passional, agindo muito mais com o coração, e a Mirella mais racional no jogo dela, agindo mais com a inteligência, com os projetos que ela quer ter também, querendo unir a vida pessoal e emocional dela com a vida profissional, como uma pessoa pública, né? E eu vejo aqui a Stephanie sendo bem mais coração do que razão, né? Então vamos lá. Os caminhos, a árvore, a montanha, a casa, e as corujas, os pássaros, né? Vou tirar aqui também dos anjos do romance. Quatro cartinhas para Stephanie em relação a Mirella. Bom, dá pra ver assim de cara a Stephanie bastante reclusa, sabe? Querendo cuidar bem da privacidade dela, fazendo planos a longo prazo, sem arriscar muito, fazendo boas escolhas. Eu vejo ela mais reclusa, mais lá dela. Pode ser que ela esteja querendo dar um exemplo também em relação à quarentena, coisas assim. Eu vejo ela bem assim, com a família, em casa, sem ficar sassaricando, aparecendo em festa, em evento, coisas assim, tá? Eu vejo a Stephanie mais em casa. Mas vamos continuar aqui. Mesma carta que saiu na outra lá, né? New Love, um novo amor. Olha, gente, se saírem as mesmas cartas eu vou ficar boladíssima. Mantenha a mente aberta. Putz, aqui, você merece amor. Cara, tem que ser uma pelo menos diferente, que isso? Tô chocada. Aqui, forgiving and learn, perdoando e aprendendo. Mas aqui, gente, não, brincadeira, vocês viram, né, que eu embaralhei. Saíram as 3 cartas
que saíram no outro jogo da Mirella. 3 cartas. Novo amor, mantenha a mente aberta e você merece ser amada. Será que tá falando da mesma pessoa? Será que é desse relacionamento? Vocês têm alguma dúvida? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Às vezes essas cartas têm umas coisas, gente, vai ser até pegadinha comigo. Vamos lá. O amor da minha vida, gente, me deu essa caneca. Beijo pra você, meu amor. Te amo. Vou botar ela aqui. Vamos lá. Bom, a gente vê aqui a Stephanie muito indecisa com o que fazer, com os caminhos que ela tem, as possibilidades que ela tem, bastante pensativa, mas fazendo escolhas que vão trazer frutos para ela a longo prazo. Então, muito provavelmente, se ela recebeu algum tipo de proposta, ela pensou a longo prazo e viu que aquilo não era positivo, não era bom para ela. Então, ela, com essa cartinha aqui da montanha, eu vejo logo ela bloqueando qualquer tipo de situação que futuramente, a longo prazo, possa trazer algum tipo de reputação prejudicial a ela, tá? Reputação, ou ficar estigmatizada, ou ficar condenada, vamos dizer assim, a fazer só um tipo de trabalho, sabe? A ficar marcada, ser figurinha marcada, coisas assim. Então eu vejo ela rejeitando algumas propostas para poder ter os caminhos mais abertos a longo prazo, tá? No futuro. Então eu vejo aqui também ela pensando mais no bem-estar dela a nível emocional, não interagindo tanto. Eu vejo que ela deu uma bloqueada aqui na comunicação, não vejo ela falando tanto, nem interagindo tanto. A gente vê aqui a carta da montanha com a carta da casa, ela mais com a família dela, com os amigos íntimos, fazendo trocas, pegando conselhos, né? E também tentando agir com a maior maturidade possível. Tá? Eu vejo ela preocupada com isso. Eu quero ser o mais madura possível dentro dessa situação, para não enfiar os pés pelas mãos, tá? Porque quando a gente tem um sentimento muito intenso por alguém, como a gente vê aqui, um sentimento muito verdadeiro, muito intenso, a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois, né? A gente acaba às vezes se precipitando e fazendo escolhas que você acha que vai ser ótimo para aquela pessoa ali, se eu fizer isso, se eu aceitar isso. Eu vou ajudar muito aquela pessoa, mas depois eu vou me ferrar. Então eu vejo a Stephanie pensando muito com a cabeça em relação a isso, tá? Eu vejo ela, apesar de passional, preocupada com ela mesma também, porque vamos supor assim, nesse quadro, né, que a gente tem hoje, a pessoa tá num outro relacionamento, eu vou me sacrificar, entre aspas, vou colocar o meu na reta aqui, e vou entrar numa com ela confiando 100% nela, quando eu não sei se ela tá disposta a confiar também 100% em mim. Eu não sei se existe uma troca assim recíproca verdadeira. Então eu vejo essa carta aqui, que abriu logo a carta dos caminhos, falando muito sobre as dúvidas da Stephanie em relação aos sentimentos. Se é só algo profissional, se existe mesmo um sentimento verdadeiro, é só algo profissional, eu tenho que me preocupar só com a parceria profissional, é tudo só uma jogada de marketing, entende? Então eu vejo a Stephanie muito preocupada com isso, tá? Mas ainda assim, depois, com essa carta aqui dos pássaros, fala sobre uma conversa entre elas, comunicação, fala que a gente vai ver também, fala sobre a gente vendo também algum tipo de comunicação entre elas e as coisas ficando bem, tá? As coisas se resolvendo, porque previamente, pelo que eu vi, vai ter aí uma conversa, a Mirella vai até a Stephanie e tudo vai se resolver, tá? Então eu vejo aqui, apesar dessa hesitação da Stephanie, eu vejo ela realmente fazendo as pazes, ficando bem, ficando de boa e não prolongando muito essa questão de afastamento, etc., porque ela sabe que isso é ruim para ela também, tá? Não só a nível da união delas ser algo muito poderoso pro público, tá? Mas emocionalmente, é algo que ela tem a necessidade de resolver também com a Mirella, tá? Eu vejo ela ficando mais em paz, ela querendo estar mais em paz, ela querendo estar querendo recuperar essa amizade, esse contato aqui também com a Mirella, tá bom? Bom, vamos lá. Agora essas cartinhas aqui que foi uma pegadinha. Novo amor. A chegada de um novo amor para Stephanie. Eu vejo lá vendo a Mirella agora com outros olhos. Fala sobre a chegada dela
como alguém que ela precisava que tivesse na vida dela realmente naquele momento. Fala aqui sobre keep an open mind, fala sobre manter a mente aberta, sobre alguém que pode não estar nos moldes e padrões da sociedade, mas que é algo que não prende ela não tem amarras em relação a isso, porque não saiu nenhum tipo de trava aqui da Stephanie em relação a isso. Porém, quando a gente tem essa carta aqui, You Deserve Love, a pessoa, provavelmente a Stephanie, ela não está se sentindo apreciada e amada como ela sente que deveria, como ela sente que ela merece. Então, quando a gente tem essa carta aqui, ela é um alerta, vamos dizer assim. Ela traz um alerta e fala assim, poxa, será que eu estou sendo amada e apreciada e respeitada e sendo cuidada da mesma forma que eu me dedico às outras pessoas? Será que eu estou tendo isso da pessoa que eu estou me dedicando agora? Então eu vejo ela pensando muito sobre isso, sobre a reciprocidade. Esse jogo aqui, ele tem muitas dúvidas sobre a reciprocidade, tá? Então eu vejo a Stephanie com muita dúvida sobre isso, mas muito certa e muito segura dos próprios sentimentos dela, mas tem muita confiança no sentimento da Mirella, tá? E Forgiving and Learning fala aqui sobre um processo de perdão, né? Perdoar, aprender com aquilo, passar por cima de algumas coisas. Pode ser que a Stephanie tenha entrado em contato com alguma informação, ou vídeo, ou situação que pode ter acontecido na fazenda, ou que esteja acontecendo agora, né? Que ela não gostou, tá? Que ela achou que foi uma situação ruim, foi difícil para ela, ou se sentiu traído, ou apunhalado, ou coisas assim. Mas que é algo que para ela é fácil também de perdoar, de passar por cima, de deixar para trás, em prol desse sentimento que ela tem pela Mirella, tá? Vamos lá. Muita gente perguntando da Stephanie em relação ao JP, né? Querendo saber se ele vai atrapalhar a união, se ele vai se meter aí, se ele vai ter alguma coisa com a Stephanie. Eu vou tirar só 3 cartinhas para isso, apesar de eu achar que eles não têm química nenhuma, que não tem nada acontecendo ali entre eles. Eu vou tirar aqui para poder saber, tá? Vamos lá. Vai rolar alguma coisa entre Stephanie e JP? O eremita. 9 de paus. 3 de espadas. Não, tá, gente? Não vai rolar nada entre ela e o JP. Eu vejo aqui que pode ter... Se algum deles investir, se o JP queria investir em alguma coisa assim, ele levou logo num bloco, tá? Eu vejo ela não dando muita corda, não dando muita trela pro investimento, nada disso. Eu vejo ela bem assim, cansada, sabe? Aquela coisa assim que, nossa, cara chato, cara cansativo, entendeu? Pessoa cansativa. Então eu vejo ela bem desinteressada, tá? Dele. E esse 3 de espadas aqui confirma isso. Muito provavelmente ele, o JP, já tá com outra pessoa, tá? Ele provavelmente, depois de ter esse bloco aí, ele tá com outra pessoa, provavelmente, tá? Vamos lá. Agora, outra perguntinha. Vai ter algum projeto futuro entre as duas? Vamos ver. Vai haver algum tipo de projeto futuro entre as duas? Elas vão fazer algum projeto juntas, trabalhos, algo na vida pessoal, algo na vida profissional. Vamos ver aqui. Stephanie e Mirella vão fazer projetos juntas? Elas vão ter algum tipo de projeto? Alguma coisa juntas que elas vão fazer? Cavaleiro de Ouros e Temperança. Vai aparecer lá no outro jogo, lembra? Cavaleiro de Ouros. A carta da Temperança, quando a gente pergunta sobre coisas profissionais, ela fala sobre lentidão. Ela traz uma lentidão enorme. Então eu vejo que tem alguém aqui, um Cavaleiro de Ouros. Desculpa, pessoal. Tem aqui um Cavaleiro de Ouros, que também é um personagem de lentidão, né? Atrasando um pouco esse projeto delas. Atrasando essas coisas que elas podem vir a fazer juntas profissionalmente, futuramente, tá? Então vejo um atraso, uma lentidão. Vamos ver o que acontece aí depois disso. Já vamos abrir logo aqui.
O arcano da força, que é esse aqui, ó, que eu botei na minha caneca. Eu amo esse arcano. Amo o arcano da força. Ele é um arcano de extrema espiritualidade, de força interior, de coragem. 6 de paus. 8 de paus. 8 de paus. E 3 de paus. Bom, tem projeto entre elas vindo aí? Tem. Tem atraso? Tem. Porque são detalhes, são coisas muito minuciosas que estão sendo resolvidas, vamos dizer assim. Mas quando acontecer, deixa eu ajeitar aqui pra vocês, ó. Mas quando isso acontecer, vai acontecer de forma muito rápida, entende? Vai ser algo assim, elas têm projeto juntas, começa amanhã. Rápido, tá? E eu vejo que esse projeto aqui, ele tá envolvendo viagens, tá? Tá envolvendo viagem. Elas provavelmente podem viajar juntas, tá? Isso aqui é viagem, com certeza viagem. Elas podem viajar juntas, fazer projetos em outro estado, outra cidade, mas juntas. E não é nenhuma cidade natal de nenhuma delas, tá? Eu vejo as duas assim, meio que indo para um lugar desconhecido viajar, tá bom? Tem projeto para elas e é relacionado à viagem. E o arcano da força aqui também me fala sobre contratos, tá? Contratos. Então pode ser que elas firmem contrato com a mesma marca, ou com a mesma assessoria, mesma agência de marketing, mesmo alguma coisa profissional que vai trazer base, solidez e trabalhos para elas juntas. Vai facilitar com que elas trabalhem juntas em algumas vezes. Então eu vejo elas fechando contratos juntas, ou da mesma agência de marketing, ou para a mesma marca, para a mesma empresa, tá? É isso. Projetos juntas é isso que saiu aqui. Vamos ver se tem mais. Vou tirar só mais uma assim aqui. A gente tem 2 5 aqui, ó. 5 de copas e papo. Bom, não sei por que eu puxei essas cartas, nem perguntei nada, mas complementando, né, isso aqui, vem falando sobre o arrependimento de contrato com alguém mais velho, alguém experiente, pode ser algum assessor de imprensa ou assessoria, não sei, um empresário, talvez, um agenciador, né, de alguma delas. Eu vejo alguém, ou Stephanie ou Mirella, eu acho que Stephanie, não sei te dizer, se arrependendo um pouco de fazer contrato com uma pessoa bastante experiente, tá? Pode ser que ela se sinta passada para trás. Então, se ela for ver isso algum dia, toma muito cuidado com contratos, leia bem, dê para os seus advogados, cuidado com as pessoas que você contrata para cuidarem de você também, tá? Porque eu vejo aqui você se arrependendo de estar em contato com uma pessoa mais velha ou mais experiente, tipo um homem mais velho, um homem mais experiente, tá? Então eu vejo você com um pouco de arrependimento nisso. Mas não sei, pode ser que seja a Mirella também, tá bom? Não fiz nenhum tipo de pergunta específica, mas como estava saindo sobre o profissional, eu mando o recado. Senti vontade de puxar a carta, puxei. É assim que funciona. Vamos lá. Vamos para a nossa última perguntinha aqui. De que forma os sentimentos existentes entre elas irão evoluir? De que forma vai ficar a relação entre elas? Elas vão assumir alguma coisa juntas? Vai ficar só amizade? De que forma a coisa vai evoluir entre elas? Agora, né, que não tem mais manipulação, elas estão na vida aí, né? Vamos ver o que pode evoluir aí, o que vai acontecer entre Stephanie e Mirella. A nível de relacionamento interpessoal, seja ele qual for, tá? Mais alguma virou aqui? Não. Só arcano maior até agora, hein? Vamos lá. A gente tem estrela, o louco, roda da fortuna. Cavaleiro de espadas. A torre. Vamos tirar agora o baralho cigano. 7 de ouros. Baralho cigano, de que forma vai evoluir o relacionamento entre Stephanie e Mirella, tá? Eu vejo elas muito assim, meio
fora de sintonia, cada uma meio que querendo uma coisa e achando que a outra quer isso, que uma quer aquilo, e elas ficam assim tentando se encaixar e se batendo sem conseguir, tá? Eu vejo elas muito assim em desarmonia nesse sentido, mas com sentimentos verdadeiros sim, com uma conexão uma pela outra, mas um pouco ainda confusas, vamos dizer assim. Vamos ver. A árvore, a cigana, os pássaros, a coruja, a foice, a cigana novamente e por último o jardim. Vamos terminar de tirar tudo logo, depois eu venho aqui falando pra vocês, mas mais ou menos quem sabe, né? Tem algumas coisinhas, algumas turbulências aqui, viu, galera? Não vou dizer pra vocês que não tem não, porque nem tudo são flores na vida, né? E eu tenho que falar a verdade pra vocês sempre. Vocês sabem disso, eu sempre vou falar a verdade. Calma, gente. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Calma. Vamos lá. Reconciliação. Falei pra vocês terem calma. Reconciliação. Crianças. Brincadeiras. Sentimentos românticos, romantic feelings. E por último, mas não menos importante, trust, confiança, confiar. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que eu vejo aqui? Olha, eu vejo elas passando por muita turbulência. Eu acho que desde que elas saíram da fazenda, elas com certeza não esperavam o nível da repercussão que estão tendo e o nível de alcance que elas tiveram dentro da fazenda pela união, né, delas duas, pela conexão que elas tiveram. Então eu vejo assim, elas um pouco perdidas ainda, não só em relação ao mundo exterior, ao mundo externo, mas em relação a uma a outra, né? Foi como eu falei para vocês, eu vejo aqui, a gente tem o arcano do louco, a roda da fortuna, trazendo um pouco de desconexão. Quando uma tá num estado, a outra tá no outro. Aí elas ficam naquela, tentando ali se encaixar, achando que uma tá precisando disso e a outra tá precisando daquilo, e elas ficam naquela ali, sem uma entender a outra, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê aqui que pode ser que haja aí um tipo de afastamento entre elas, um rompimento necessário, tá? O arcano da torre aqui saindo, como eu já tinha dito, eu digo sempre nos meus vídeos que o arcano da torre, muita gente teme ele, mas ele é um arcano extremamente espiritual, ele não deixa pedra sobre pedra. Então tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é ilusório, o arcano da torre ele leva. Ele bota os raios flamejantes aí do céu e tira tudo que é mentiroso aí e deixa só o que é verdade. É o que ele faz, tá? Então, quem quer viver em mentira, tem medo desse arcano. Mas quem quer viver em verdade, aprender a respeitar ele, entende? Então, eu vejo aqui que existe, sim, um período, principalmente com esse cavaleiro aqui de espadas, que o cavaleiro de espadas, ele é um homem da lei. Ele faz o que tem que ser feito mesmo contra o próprio coração. Ele faz o que é certo. Ele não se deixa levar pelas emoções do momento. Ele faz o que é digno. Ele age com dignidade. Então, a gente vê aqui uma ação muito digna em prol da busca da verdade dos sentimentos, das emoções, e eu vejo que elas podem ter aí um período de afastamento necessário, mas uma delas pode agir com um pouco de impulsividade, tá? Falar alguma coisa ou agir de forma impensada que vai chatear a outra, isso pode dar sim algum tipo de atrito ou briga entre as duas, mas essa carta aqui fala sobre arrependimento, não arrependimento no sentido de lamento, mas
um arrependimento maduro, um arrependimento verdadeiro, de pensar nas consequências dos seus atos. Parar e pensar, será que valeu a pena eu ter feito isso? Olha o que eu gerei, olha o que eu causei. Será que foi sensato? Será que eu deveria ter agido dessa forma? Então, essa carta aqui, depois do arcano da torre, desse raio fulminante aí, desse sacode que a pessoa vai levar, porque aqui o arcano da torre ele dá um sacode em você, fala assim, ó, acorda pra vida, te dá um sacode aqui. Então, depois desse sacode, eu vejo essa pessoa pensativa, tá? Será que valeu a pena o que eu fiz? O que será que é importante pra mim na minha vida? Então, eu vejo ela reflexiva. E esse pensamento é que vai gerar essa transformação. Porque os arcanos aqui, o jogo já, ele abre com o arcano da estrela, que fala sobre espiritualidade, conexão, proteção, bênçãos. Então, tudo que saiu aqui, por mais que pareça negativo à primeira vista, tá imbuído de bênçãos, tá imbuído de verdade, tá? E de espiritualidade. Então, são situações necessárias que não só elas passam pela vida, né? A gente também passa por provações, situações difíceis, amadurecimento. Então, vai ser um momento importante, tá? Um momento de divisor de águas, vamos dizer assim. Elas duas, dentro dessa relação, vão ter um momento divisor de águas. E aí, a gente pode esperar aí a reconciliação, tá bom? De uma forma amena, tranquila, positiva. Sai a carta da criança aqui falando sobre verdade, inocência, sobre coração aberto, pureza, né? Então eu vejo que é uma reconciliação que vai acontecer de uma forma muito amena, muito pura, muito necessária, mas não antes dessa transformação, desse sacode aqui que tem que ter na relação delas duas, tá bom? Bom, a gente vê aqui também o baralho cigano confirmando isso, com a carta da foice, falando sobre um afastamento, um período de corte e afastamento necessário, tá? E no final das contas, ela termina aqui com a carta do jardim, falando sobre uma reaproximação, sobre projetos juntas. Também eu vejo uma conexão a nível social, de projetos, etc. Então eu vejo elas trabalhando juntas em prol da sociedade de alguma forma, tá? A Mirella, eu sei que tem alguns projetos sociais, então eu vejo a Stephanie entrando muito nesses projetos junto com ela e isso aproximando novamente as duas, tá? Eu vejo aqui que vai ter esse afastamento, mas os sentimentos eles vão continuar lá. Como a carta da árvore, ela sugere aqui, a árvore, ela tem as folhas leves, né? Bate um ventinho, cai, mas a raiz está lá no fundo. Então, gente, o que a gente vê da relação entre elas são só as folhinhas balançando, tá? A raiz está lá no fundo, fiquem despreocupados. Vamos lá, continuando. Aí depois que a gente viu aqui, né, a reconciliação entre elas, a gente vê que a confiança vai ser reestruturada, eu vejo elas brincando novamente, essa carta aqui, Playfulness, fala sobre isso, sobre a leveza da relação, as brincadeiras, sobre não se deixar levar pelo mau humor ou por muita seriedade, né? Depois desse sacode aqui, tudo vai ficar mais leve, né? A poeira, vamos sacudir a poeira. Então, sacudindo a poeira aí, a coisa vai ficar mais leve, os sentimentos românticos vão voltar à tona entre elas, porque o afastamento, ele promove isso. Né? Ele promove que os verdadeiros sentimentos eles venham à tona no seu interior. Quando você se afasta de alguém, quando você termina, quando você briga, quando você tem um tempo só para você, é que você percebe a falta que essa pessoa faz na sua vida, né? Então eu vejo elas percebendo isso com esse afastamento e recuperando aqui a confiança, tá? Uma na outra, recuperando a confiança, a brincadeira e os sentimentos principalmente, ok? Então a gente pode ver isso acontecer aí até mais ou menos uns 3 ou 4 meses, tá? Do ano que vem. A gente já tá aqui no final de 2020. Então, até mais ou menos abril de 2021, a gente pode ver essas situações aqui se formando, tá bom? Então, vamos lá. É isso, pessoal. Eu acho que foi isso, tá? Agradeço a vocês mais uma vez. E não se esqueçam de se inscrever, tocar o sininho, assistir os outros vídeos. Tem tarô interativo, tem o tarô dos signos. Em janeiro eu volto com o tarô dos signos. E não deixem de conferir os vídeos e o vídeo Rosmelo também, que eu vou gravar amanhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.